Olá, como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Aqui é o professor Leandro Graz, mais uma vez juntos para aprender sociologia, estudar conceitos, autores, pensadores importantes da nossa ciência. E concluindo essa série de sociólogos clássicos, falamos de Comte, Durkheim, Weber, trago a vocês um grande pensador e muito conhecido em todo o mundo, inclusive inspirou com suas teorias diversos movimentos políticos, partidos, correntes, que é o Karl Marx, esse alemão, economista, filósofo. Há até uma certa dificuldade a gente definir qual que é realmente a linha específica do Marx, porque os seus escritos, os seus estudos, análises caminharam muito pelo campo filosófico, né, das ideias, pelo campo econômico, de uma avaliação realmente precisa dos indicadores, das condições de produção do século XIX, também numa abordagem política sobre o papel do Estado, as relações de poder, e também sociológica, de mostrar o efeito da economia, da política nas relações sociais, na dinâmica, no cotidiano da sociedade. Muito bem, pessoal. Cabe-nos aqui uma tarefa muito importante, que é trazer o Marx nesse olhar, nessa perspectiva sociológica, tá bom? E trazer aqui a teoria dentro de parâmetros científicos, dentro de parâmetros conceituais. E imagino que vocês, com certeza, vão se sentir motivados a saber um pouco mais do Marx. Temos aí diversos livros, temos diversos vídeos na internet também que podem ajudá-los, eu vou comentar de alguns aqui, mas vamos nos ater àquilo que é essencial, aquilo que é base da teoria desse importante pensador alemão. Eu falei para vocês do Weber, num vídeo anterior, da dinâmica que a Alemanha experimentava no final do século XIX, e o Marx estava vivendo aquele mesmo ambiente, aquela mesma realidade. Vale ressaltar que a Alemanha foi um dos países que se modernizou mais rápido em toda a Europa. A industrialização, o capitalismo alemão, toda a mudança do eixo econômico das cidades para, aliás, do campo para as cidades, se deu ali de uma forma muito mais acelerada, o que com certeza despertou e estimulou muitas pesquisas, muitos estudos, como é o caso desses que o Marx fez. Então, pessoal, vamos pegar aquilo que realmente é central, né? O Marx tem uma vasta teoria, tem um amplo leque de conceitos e abordagens, mas a gente vai pegar aqui o cerne, tá bom? Especialmente nessa questão de como que os elementos políticos e econômicos influenciam a sociedade. Primeira coisa, a base de tudo, a premissa aqui do Marx é a seguinte: o olhar dele sobre a história das sociedades e sobre a própria sociedade alemã e europeia do século XIX é um olhar dialético. Para vocês que gostam de filosofia, devem se lembrar de um autor alemão chamado Hegel. Hegel estabeleceu uma proposta filosófica, um olhar sobre a vida, sobre os fatos, que é o olhar dialético. O que diz a dialética essencialista, diz a dialética idealista, principiológica de Hegel? Que em qualquer circunstância da vida, em qualquer circunstância também da sociedade, nós teremos sempre dois pontos, dois polos. Né? Aquilo que é vigente, aquilo que está posto, é o que existe, o que predomina naquele momento, e a sua antítese. Né? Então, existe a tese e a antitese. Essa antítese, que é algo diferente do que está posto, vai se confrontar com a realidade. E dali vai se processar uma dialética e vai surgir uma síntese, algo novo. Isso é a dialética, é o encontro da tese com a sua antítese, proporcionando a síntese. Esse modelo hegeliano, de Hegel, foi apropriado pelo Marx para interpretar a sociedade, para interpretar as dinâmicas de sociedades anteriores e também a presente, que é a alemã que ele está estudando. Quando Marx aplica esse conceito dialético na história das sociedades, ele vai verificar que tese e antítese estavam sempre atreladas a uma questão econômica. Aquele grupo social que tinha mais poder, que dominava, era sempre o grupo que, na leitura de Marx, também tinha mais riqueza. Era o grupo que dominava os meios de produção, os equipamentos, as ferramentas, aquilo que era necessário para se gerar riqueza em uma sociedade. Em uma das obras, escritas por Marx em parceria com Engels, seu grande parceiro teórico, ele vai dizer o seguinte: a história da humanidade é a história
dialética, é a história da luta de classes. O livro se chama Manifesto do Partido Comunista, uma obra importantíssima do Marx. Se você quiser começar a ler teoria marxista, eu recomendo que comece pelo Manifesto, porque ali está a essência de toda a teoria sociológica do Karl Marx. Então ele diz: a história da humanidade é a história da luta de classes. Há uma dialética de grupos sociais em vários momentos, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, chegando à modernidade, que se dará esse conflito, essa dialética, esse antagonismo se dará pela lógica material, ok? Tanto que em alguns momentos a gente vai também encontrar a obra do Marx abordando o conceito que é materialismo histórico, ou seja, a história se processa pela dialética material, no confronto, no antagonismo entre grupos materiais, grupos econômicos distintos, ok? Aí vamos para o conceito de classes. O que é classe social para Marx? Classe é um grupo social definido pelo nível de acesso à riqueza, pelo nível de acesso aos meios de produção que ele possui. E geralmente, segundo Marx, em todos os momentos da história, sempre haverá apenas duas classes. Os grupos sociais, a sociedade como um todo se diferencia pela posse ou não dos meios de produção. Voltando ao que é dito lá no Manifesto do Partido Comunista, a história da humanidade é a história da luta de classes. Sempre, em qualquer momento, na antiguidade, na Idade Média, na modernidade, há um grupo detentor dos meios de produção e um grupo não detentor dos meios de produção. O que são meios de produção? São as ferramentas, os recursos que você precisa para gerar riqueza, para produzir riqueza. Se olharmos para a antiguidade clássica, nas sociedades escravocratas, o que era necessário, por exemplo, para gerar, produzir riqueza? Era preciso ter escravo. Então, a sociedade se dividia entre aqueles que eram escravos e os donos de escravos, homens livres donos de escravos. Se a gente olhar para a Idade Média, o que era preciso para gerar riqueza? Terra. Estamos a falar de uma sociedade feudal onde a terra é a unidade produtiva principal. Quem tinha terra gerava riqueza. Quem não tinha terra, não tinha como gerar riqueza, tinha que trabalhar para os donos de terra. Então ali havia a relação entre servos e senhores. Assim sempre foi, né? Patrícios e plebeus, escravos e homens livres, servos e senhores, até chegarmos à sociedade moderna, em que há uma classe detentora das fábricas, das máquinas, das indústrias, e uma outra classe que, não possuindo as fábricas, as máquinas e as indústrias, terá que trabalhar para estes. Quem possui as máquinas? A burguesia, os empresários. Quem não possui? Os trabalhadores, o chamado proletariado. Então, a dialética de classes na modernidade vai se dar entre burguesia e proletariado. Em outros momentos se deu entre servos e senhores, entre escravos e senhores e entre patrícios e plebeus. Aí você deve estar se fazendo a pergunta, ok, mas em que momento que um grupo ele assume outra identidade? Por exemplo, a burguesia na Idade Média não era classe detentora, porque ela não possuía terras. Como que ela se tornou classe detentora? Aí é a dinâmica dialética. Se a gente olhar para a Idade Média, a burguesia ela se apresentou como antítese da nobreza, do rei e do clero, contestando os impostos, contestando as leis. Então, ela é a antítese daquela estrutura. E nessa dialética entre burguesia e senhores feudais é que vai se desenhar uma série de revoluções. Então, a gente tem a Revolução Inglesa, a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Industrial. Especialmente a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa são justamente essa dialética que vão permitir a ascensão da burguesia como classe dominante. O Marx vai dizer no Manifesto Comunista que a burguesia foi a classe revolucionária da história. Nenhuma outra classe social revolucionou tanto a história como a burguesia. Como que ela fez isso? Ela justamente se apresentou como antítese, ela começou a se organizar politicamente, economicamente, até que com a Revolução Francesa e posteriormente a Revolução Industrial, a síntese foi justamente a ascensão da burguesia, fazendo com que os meios de produção mais importantes fossem justamente aqueles que estavam ao seu dispor, as máquinas e as fábricas. Então agora
a burguesia ascende ao status de classe detentora dos meios de produção e submete aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que estão na cidade, mas que não são donos das fábricas, ao trabalho. Neste momento, já ao trabalho assalariado. É uma nova circunstância econômica. Então, o que marca o capitalismo, segundo Marx? Esse antagonismo, essa luta de classes entre burguesia e proletariado, sendo a burguesia a classe dominante e o proletariado classe dominada. Burguesia detentora dos meios de produção, proletariado não detentor, se submete vendendo a sua força de trabalho aos donos das fábricas. Deu para compreender? Então, para a teoria marxista, o que mais importa? A condição econômica das pessoas. Como que cada pessoa, cada grupo social está posicionado no acesso aos meios de produção. Então, se você não é dono dos meios de produção, você é proletário. Isso é o que diz Marx. E aí, a gente tem um item bem bacana, que fala justamente desses antagonismos das classes sociais ao longo da história, e é muito parecido com os itens que caem na Universidade de Brasília, muito parecido com os itens que caem nas universidades federais. Diz assim, Marx e Engels, esse outro filósofo que eu citei a vocês, que era o grande parceiro teórico do Marx, em seu manifesto do Partido Comunista, consideram que a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas, a burguesia e o proletariado. Então, o Marx vai dizer isso, que nunca antes na história da humanidade a gente teve um antagonismo, né, uma segregação de classes tão forte como existe no capitalismo, porque o acesso do proletariado aos meios de produção é muito distante. Existe, inclusive, uma situação de alienação, segundo Marx. Né? O proletário ele está completamente alheio à posse dos meios de produção, ao produto que ele realiza, o próprio rendimento, né, a riqueza que ele gera, uma pequena parte apenas é paga a ele. Ele gera muito mais riqueza do que aquilo que ele recebe como salário. Então, Marx vai abordar isso como um processo de alienação. É um conceito muito importante da teoria marxista que a gente tem que considerar. Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o proletariado. Então, vamos subir aqui. Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção. Opa, já temos um problema aí. E o proletariado é desprovido de liberdade para vender sua força de trabalho. Trabalho assalariado não é trabalho escravo. O trabalhador recebe a renda, ele recebe o salário, ok? Então, esse termo trabalho escravo já descarta a possibilidade de alternativa A. Letra B. Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a produção de mercadorias. E o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura. Vamos guardar esse item aí, porque ele parece que está certo, mas ele tem um probleminha. Olha só, quando ele fala assim, os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado. Qual é o erro? Qual que é o problema desse item? Manufatura. Quando que tem a manufatura? A manufatura vai existir na Idade Média, quando os produtos eram feitos à mão pelo artesão. O que nós temos agora é a maquinofatura, certo? É a maquinofatura, o trabalhador operando a máquina e gerando produtos em série. Eis aí o problema desse item. Então, o que vai acontecer no capitalismo industrial é a maquinofatura e não a manufatura. Não são produtos manufaturados, mas sim maquinofaturados. Letra C. Os burgueses são os grandes proprietários de terras e o proletariado detém o poder social e econômico. Grande erro aí é falar que os burgueses são proprietários de terras, são proprietários das indústrias, das máquinas, né? E o proletariado não detém, pelo contrário, o poder social e econômico. E aí já a gente vai chegar num aspecto que o Marx fala, qual é a relação entre poder econômico com poder político. Geralmente quem tem poder econômico tem poder político, segundo Marx. Ficamos com a letra D. Os burgueses são os detentores dos meios de produção. E o proletariado vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Ok? Ficou claro para você? Espero que sim. Vamos seguir para falar agora de uma parte muito importante da teoria do Marx, tá? Vamos lá. Segundo Marx, existem duas dimensões em uma sociedade: a dimensão econômica e o resto, vamos dizer assim. A economia, ela é a base de qualquer sociedade. Como eu falei antes, se você quiser entender como que uma sociedade se organiza, olhe para as relações econômicas, olhe para as relações de trabalho, as relações produtivas. A economia, portanto, é a chamada infraestrutura de uma sociedade,
ou, em alguns casos, você vai ler só estrutura, como aparece em parte da literatura marxista. A estrutura ou a infraestrutura é a economia. É ela que organiza todas as outras relações sociais, todas. O que é a economia? É a produção. O que permite a produção? O trabalho. Então, as relações de trabalho, as relações econômicas, definem todas as demais relações sociais. A infraestrutura condiciona a superestrutura da sociedade. O que é a superestrutura? É a dimensão política, é a dimensão jurídica, é a perspectiva ideológica, é a questão das artes, os meios de comunicação, todo o resto da sociedade vai ser definido pelo aspecto econômico. Infraestrutura e superestrutura, certo? Então, me diga como acontecem as relações econômicas, que eu te digo como acontecem as relações políticas, religiosas, de comunicação, as relações ideológicas. É mais ou menos também o seguinte: me fala aí qual que é o seu lugar na infraestrutura, me fala qual que é o seu lugar na economia. Você é detentor ou não detentor dos meios de produção? Você é privilegiado, você está num status, numa condição econômica bem interessante ou você está numa condição econômica inferior? Isso vai determinar muito o seu acesso ao poder político, vai determinar muito o seu acesso ao sistema jurídico, vai determinar muito o seu acesso à informação, o seu acesso à cultura, entre outros fatores. É isso que Marx está dizendo. A infraestrutura determina a superestrutura. Outros autores da sociologia, como o próprio Weber, vão discordar do Marx nesse aspecto. Por quê? Para Marx, tudo está imbricado. Economia, política, religião, artes, etc. O Weber vai dizer não. Pode ser que uma pessoa tenha poder econômico e não necessariamente tenha poder político, e vice-versa. Pode ser que uma pessoa tenha poder político e não necessariamente esteja no topo da cadeia econômica. O Marx vai dizer não. Quem tem poder econômico tem mais poder político, tem mais poder jurídico, tem mais acesso a todas as outras perspectivas que constituem a chamada superestrutura. Fazendo um paralelo, vamos pensar aqui no Brasil, tentar aqui de alguma forma dar sentido para o que o Marx fala. Se a gente olhar para o Congresso Nacional, que é o nosso parlamento, o nosso poder legislativo, e verificar qual que é a origem de classe, qual que é a origem econômica dos deputados e dos senadores, nós vamos ver que a maior parte deles tem um grande patrimônio, tem um grande poder econômico, muitos são empresários, né, grandes empresários, muitos são grandes proprietários de terra. E aí, com esse exemplo, a gente pode dizer, faz sentido a teoria do Marx, porque quem tem poder econômico vai conseguir obter poder político. Né? Agora, um exemplo para contestar a teoria do Marx, e aí pegando mais a linha do Weber, né, que separa poder político, prestígio, economia em estratos diferentes, né, em pirâmides diferentes. Para o Weber, por exemplo, é possível uma pessoa ter poder político e não necessariamente ter poder econômico. Vamos pegar um grande líder social, um líder de movimento social, uma pessoa que mobiliza as massas, uma pessoa que consegue conduzir processos políticos, né, fazer grandes manifestações, ser porta-voz de um grande grupo de pessoas. Não necessariamente esse cara tem poder político e às vezes vai conseguir se eleger por causa da sua influência, vai ter poder econômico. Né? Então é uma visão que destoa um pouco do Marx. Porém, para a teoria marxista, a relação entre economia, política e outras questões da superestrutura são absolutamente proporcionais. Tá? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é um ponto muito importante da teoria marxista. E aí, trazendo um item que ajuda a compreender isso. Conforme Marx e Engels, o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Aqui nesse item está muito claro que o que Marx diz sobre a relação entre economia e vida. O lugar que o indivíduo ocupa na economia vai muito determinar as escolhas que ele faz do ponto de vista ideológico, as escolhas que ele faz do ponto de vista cultural, as escolhas que ele faz sobre o modo de se comunicar, a sua linguagem, o seu acesso ao capital cultural, tá? Então, para Marx, não tem como separar economia e vida. É basicamente isso. A condição econômica, ela é muito determinante, muito determinante.
Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um poder econômico forte, ela vai acabar tendo mais oportunidades na vida, ela vai acabar tendo mais oportunidades políticas, ela vai acabar tendo mais oportunidades de acesso aos meios de comunicação. Se ela é processada, ela vai conseguir contratar um advogado, então a entrada dela no sistema jurídico é um pouco melhor, é mais ou menos por aí. Então, do trecho, conclui-se que as ideologias políticas possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Não é o que o Marx fala. As ideologias políticas elas vão estar atreladas à questão econômica. Vide aí, inclusive, a constituição de partidos em várias partes do mundo. Né? Partidos que nascem para representar os trabalhadores e partidos que nascem para representar outros grupos e outros segmentos economicamente mais privilegiados. A gente tem aí, na dinâmica política, as bancadas no Congresso Nacional. Então, a ideologia política vai estar relacionada à condição econômica, segundo Marx. Não são autônomas em relação a estas. Letra B. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. Exatamente, é o que o Marx fala, né? A superestrutura vai residir na infraestrutura. A estrutura social, as relações sociais vão residir na estrutura material. Aí a letra C diz assim: o modo de produção é determinado pela ideologia dominante. Não, a ideologia é que se desenha a partir do modo de produção. As ideologias vão se construindo nos indivíduos da forma como eles vão atuando na economia. Toda atividade produtiva é uma forma de desumanização. Não tem nada a ver se tem uma viagem. Né? Então é isso, pessoal. Letra B. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. É o que a gente vê justamente na proposta teórica do Marx. Ok? Beleza? Bom, como eu disse, a teoria marxista ela é ampla. A gente poderia aqui passar por alguns outros conceitos, mas eu vou abordá-los em outras aulas, tá? Em outras videoaulas que tratam sobre trabalho. Tem uma videoaula aí sobre sociologia do trabalho, eu pego um pouquinho do Marx também, falo sobre alienação, sobre divisão do trabalho. Marx vai muito também na abordagem sobre ideologia. Ele, no manifesto do Partido Comunista, fala sobre a eventual revolução do proletariado, fala o que viria a ser o socialismo. No livro O Capital, o Marx faz um estudo econômico profundo, uma econometria sobre os dados, sobre os ganhos de produtividade da Alemanha durante o período capitalista, e vai falar sobre mais-valia, é um conceito importante. Então, eu queria deixar 3 sugestões de livros aqui. Manifesto do Partido Comunista, O Capital, que é a obra-prima do Marx, que ele faz, inclusive, uma antítese à Riqueza das Nações, do Adam Smith, faz um diálogo com Adam Smith, uma crítica ao liberalismo econômico. Então, Manifesto do Partido Comunista, O Capital e Ideologia Alemã. Acho que são 3 livros bacanas aí para vocês estudarem um pouquinho da teoria marxista. Tem vários artigos também no Google Scholar, no Google Acadêmico. Tem vídeos bacanas aí no YouTube também. Tem a série Clássicos da Sociologia, da Univest. Vocês vão poder aí encontrar um vídeo muito interessante sobre o Marx, com exemplos concretos. E queria recomendar Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que é uma cinematografia muito interessante do que vinha a ser essas relações de trabalho na sociedade moderna, tá bom? E reforçar aqui, como eu já tinha falado no vídeo do Weber, vocês comprarem e lerem o livrinho O que é Sociologia, do professor Carlos Benedito Martins. E com esse vídeo do Marx, querida, amigo estudante, nós fechamos aí o ciclo da Sociologia Clássica, passando por Comte, Durkheim, Weber e Marx. É a base da nossa ciência, né? São os autores clássicos, e daqui para frente nós vamos tratar de temas mais contemporâneos, autores mais recentes, vamos falar um pouquinho de Escola de Frankfurt, vamos trazer o Castells, vamos falar do Bauman, vamos falar de sociologia brasileira, depois entrar um pouquinho em sociologia política, o funcionamento do Estado, os 3 poderes e por aí em diante, tá bom? Um grande abraço, fique bem, continue estudando, fique firme aí no seu propósito e conte comigo. Até a próxima!